O barulho da porta do carro se fechando ecoou dentro de mim como um golpe. Meu peito apertou, mas meus olhos continuaram fixos na porta de ferro do asilo. Minhas pernas tremiam, mas eu não me permiti cair. Ali estava eu, sozinha, com uma mala velha ao meu lado, enquanto minha filha se afastava sem olhar para trás. Por um instante, eu quis acreditar que ela voltaria correndo, que me abraçaria e diria que tudo não passava de um engano. Mas o carro deu a partida, e com ele levou minha última esperança. O vidro escuro refletiu meu rosto envelhecido e cansado, antes de desaparecer ao longe. Senti meu coração se despedaçar. Era isso? Era assim que terminaria? Depois de tudo o que fiz por ela? Depois de tantos anos de sacrifício, noites sem dormir, trabalhando sem descanso para dar tudo o que ela queria? A senhora quer um copo d'água? A voz da enfermeira interrompeu meus pensamentos. Olhei para a moça à minha frente, de avental azul e um sorriso ensaiado. Ela parecia acostumada com cenas como essa. Engoli em seco. Eu queria dizer alguma coisa, mas as palavras não saíam. Apenas balancei a cabeça lentamente. Os corredores do asilo eram longos e impessoais. O cheiro forte de remédios misturado ao mofo das paredes fazia meu estômago revirar. O chão de cerâmica refletia a luz fraca das lâmpadas amareladas, criando sombras inquietantes. Ao meu redor, algumas senhoras sentadas em cadeiras de balanço me observavam em silêncio. Seus olhares diziam tudo. Eu não era a primeira a ser largada ali. E, infelizmente, não seria a última. Uma delas, uma mulher de cabelos brancos presos em um coque frouxo, soltou um suspiro pesado antes de murmurar. Mais uma que foi descartada. Aquela palavra me atingiu como um soco. Descartada. Como um objeto velho e sem valor. A enfermeira me levou até um pequeno quarto, apertado e frio. Havia uma cama de solteiro com lençóis poídos, um armário pequeno e uma janela empoeirada que dava para um jardim murcho. O espaço era mínimo, mas era tudo o que eu tinha agora. Soltei a mala no chão e fiquei parada no meio do quarto, sentindo um vazio esmagador. Meu Deus! Como foi que eu vim parar aqui? Minha mente se recusava a aceitar. Tudo o que fiz foi amar minha filha. Trabalhei a vida inteira. Me privei de tantas coisas. Passei fome. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para que ela nunca precisasse sofrer. E agora, quando eu mais precisava dela... A porta se fechou atrás de mim com um estalo seco. Eu estava sozinha. Meus joelhos cederam e sentei-me na beira da cama, sentindo as lágrimas deslizarem pelo meu rosto. Abracei meus próprios braços, tentando encontrar algum conforto, mas tudo o que senti foi o peso esmagador da solidão. Olhei para a mala ao meu lado. Minha vida inteira cabia ali. Algumas roupas velhas, um pente quebrado, algumas fotos amassadas. E nada mais. O tempo parecia ter parado. O tic-tac do relógio era a única coisa que quebrava o silêncio do quarto. Lentamente, meus olhos se voltaram para a janela. O céu estava cinza, sem cor, sem vida, assim como eu me sentia. Fechei os olhos e deixei a dor me engolir. Mas então, algo dentro de mim começou a sussurrar. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de tudo o que já enfrentou. Não é assim que sua história termina. Eu não sabia ainda, mas aquele momento de total desespero seria apenas o começo de algo muito maior. E a vida, mesmo cruel, ainda tinha planos para mim. Meu nome é Jurema. Tenho 73 anos. Mas neste momento me sinto com 100. O peso da vida, das dores, das cicatrizes invisíveis que carrego, parece ter me envelhecido mais do que qualquer ruga no meu rosto. Aqui, sentada nesta cama dura e fria, fecho os olhos e tudo volta como um vendaval. O cheiro da terra molhada depois da chuva, o barulho do vento sacudindo as janelas da casinha de madeira onde cresci,
Os gritos da minha mãe chamando meus irmãos para dentro antes do anoitecer. O passado nunca se vai por completo. Ele se esconde nos cantos da alma, esperando a hora de se fazer ouvir. Nasci em 1949, em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Fui a terceira de 7 filhos. Nossa casa era pequena, feita de madeira velha, com o telhado sempre precisando de conserto. Não tínhamos luz elétrica, apenas o brilho tremeluzente do lampião, que iluminava as noites frias de inverno. A vida não era fácil, mas naquela época eu não sabia o que era o conforto para sentir falta dele. Aliás, antes de continuar, queria saber de onde vocês estão assistindo esse meu relato de vida? Comentem aí nos comentários que eu vou conversar com cada uma de vocês. Aproveita também e se inscreve no canal e curte o vídeo para não perder mais relatos de mais vovozinhas como eu. Minha mãe, Dona Antônia, era uma mulher dura, de poucas palavras e muitas obrigações. Meu pai, seu João, trabalhava na lavoura de sol a sol e quando voltava para casa, queria comida quente na mesa e silêncio absoluto. Não havia espaço para carinho ou brincadeiras. Desde pequena, aprendi que amor não era dito, nem mostrado. Amor, na nossa casa, era sobreviver mais um dia sem passar fome. Eu não fui uma criança como as de hoje, que brincam e correm livres. Aos 5 anos, já ajudava minha mãe a lavar as roupas dos meus irmãos no rio. Aos 7, aprendi a cozinhar no fogão a lenha. E aos 9, comecei a ir com meu pai para a roça, capinando mato com uma enxada maior do que eu. O sol queimava minha pele fina, os calos se formavam nas minhas pequenas mãos, mas eu não reclamava. Aprendi rápido que criança que chorava era criança que apanhava. A escola nunca foi uma prioridade. Minha mãe dizia que mulher tinha que aprender a cuidar da casa, e meu pai achava que estudar era coisa de gente rica. Mesmo assim, eu adorava aqueles raros momentos em que conseguia escapar e sentar no chão da sala da professora Maria, rabiscando o caderno com um lápis já tão pequeno que mal cabia nos dedos. Dona Antônia, a Jurema tem jeito para aprender. Devia deixar a menina estudar mais. A professora dizia. Minha mãe apenas balançava a cabeça, cortando qualquer esperança. E quem vai me ajudar aqui em casa? Livro não enche barriga, professora. E assim, meu destino foi traçado antes mesmo de eu crescer. Meus irmãos também não tiveram escolha. Os meninos foram para a lavoura. As meninas, para as casas de família, trabalhar como empregadas. Com 12 anos, já sabia que minha vida seria uma eterna servidão. Mas, dentro de mim, eu ainda tinha um sonho. Pequeno, frágil, mas insistente. Eu sonhava em ter uma família diferente. Sonhava em casar com um homem bom, que me amasse, e ter filhos que nunca conheceriam o que era passar fome, nunca sentiriam o desprezo de uma mãe, nunca sentiriam medo de um pai. Mas, olhando para trás agora, percebo que o destino ri dos nossos sonhos. A vida nem sempre nos dá o que pedimos. Às vezes, ela nos dá exatamente o oposto. A vida tem um jeito cruel de nos mostrar que sonhos, quando nascem no coração de quem nada tem, dificilmente sobrevivem à realidade. Meus dias seguiam uma rotina implacável. Acordava antes do sol nascer, ajudava minha mãe a preparar o café para os meus irmãos e antes que pudesse sequer tomar um gole, já estava com as mãos mergulhadas na água fria do rio, esfregando as roupas de toda a casa. Depois vinha a roça, onde passava horas e horas arrancando mato, colhendo o que a terra nos dava, suando sob um sol impiedoso que fazia minha pele arder. Não havia espaço para sonhar, mas, de alguma forma, dentro de mim, eu ainda carregava a esperança de um futuro diferente. Aos 14 anos, minha mãe anunciou que eu não precisava mais me preocupar com a roça. Meu coração bateu mais forte. Por um breve instante, eu acreditei que talvez ela tivesse mudado de ideia e me deixaria estudar.
Mas meu alívio durou pouco. Já está mocinha, Jurema. Achei um bom trabalho para você na casa dos Oliveira. Vai trabalhar lá como arrumadeira. Minha respiração ficou presa na garganta. A família Oliveira era uma das mais ricas da cidade, donos de terras e com uma casa grande no centro. Eu já havia ouvido histórias sobre como tratavam as empregadas. Algumas meninas ficavam por anos a serviço deles. Nunca mais voltavam para casa. Outras saíam de lá no meio da noite, chorando, sem nunca explicar o porquê. Olhei para minha mãe, esperando um lampejo de compaixão. Mas tudo o que vi foi determinação fria nos olhos dela. Não quero reclamação. Vai, e vai agradecer. Tem menina que nem isso consegue. E assim, sem ter escolha, fui empurrada para uma nova vida que não era minha. Dentro de uma casa que nunca seria minha, servindo a pessoas que nunca me veriam como uma igual. A casa dos Oliveira era imensa, lustres de cristal, móveis pesados de madeira nobre, tapetes tão macios que meus pés descalços afundavam neles. Parecia outro mundo, mas ali dentro eu não passava de uma sombra. Me deram um quartinho nos fundos, mal iluminado, com um colchão fino e um cobertor ralo. Meus dias começavam antes dos patrões acordarem e só terminavam depois que todos iam dormir. Eu lavava, cozinhava, servia, limpava. A patroa, Dona Odete, nunca olhava nos meus olhos quando falava comigo. Jurema, o chão está imundo! Gritava apontando para um piso já brilhando de tanto eu esfregar. O patrão, seu Anselmo, era um homem calado, sempre sério. Mas seus olhos, aqueles olhos me davam calafrios. Eu tentava me manter invisível. Sabia que, se não desse trabalho, talvez conseguisse juntar algum dinheiro. Quem sabe até construir um futuro para mim mesma. Mas em casas como aquela, meninas como eu não tinham controle do próprio destino. Numa noite de 1970, quando eu tinha 21 anos, o silêncio da casa pesava mais do que o normal. A patroa e os filhos tinham saído para um jantar. Só restava o patrão. Eu já ia me recolher quando ouvi passos pesados atrás de mim. Meu coração acelerou. Está sozinha, Jurema? A voz de seu Anselmo era baixa, arrastada. Engoli seco. Não me virei. Sim, senhor. Vou dormir agora. Dei um passo adiante, mas senti sua mão agarrar meu braço. Você é uma moça bonita, ele murmurou, apertando meu pulso com força. O medo subiu pelo meu corpo como uma onda fria. Eu já sabia o que acontecia com as outras empregadas quando os patrões ficavam sozinhos em casa. E sabia também que ninguém nunca acreditava nelas depois. Num impulso, torci meu braço, me soltei e corri. Corri pelos corredores escuros da casa, tropeçando nos móveis, segurando o grito na garganta. Meu corpo tremia, meu peito ardia. Atrás de mim, ouvi apenas uma risada baixa. Você tem sorte, menina, mas sua hora ainda vai chegar. Naquela noite não preguei os olhos. Sentei no colchão fino do meu quartinho e abracei os joelhos, tentando conter as lágrimas. Eu não podia mais ficar ali. Sabia que se esperasse, cedo ou tarde, algo pior aconteceria. Na manhã seguinte, com o pouco dinheiro que tinha guardado escondido no forro da saia, peguei minhas coisas e fugi. Corri para casa, de volta para minha mãe, acreditando que encontraria proteção. Mas quando cheguei, fui recebida com um olhar furioso. O que está fazendo aqui? Tentei explicar com a voz embargada o que tinha acontecido. Contei sobre o patrão, sobre o medo que senti. Mas minha mãe não se comoveu. Você é burra, Jurema. Como acha que a vida funciona? Homem é assim mesmo, mas era uma vida boa. Agora voltou pra cá pra quê? Pra passar fome? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Minha própria mãe dizia aquilo como se não significasse nada. Volte pra lá, peça desculpas, faça o que tiver que fazer. Uma dor cortante atravessou meu peito.
Minha mãe preferia me ver sujeita a qualquer coisa do que me ver de volta àquela casa. Naquele momento, percebi que não tinha um lar. Ali eu só era um fardo. Sem saber para onde ir, sem ninguém para me ajudar, fiz a única coisa que me restava. Peguei minha trouxa de roupas e caminhei para longe. Para onde, eu ainda não sabia. Mas, naquela estrada de terra, sob o sol escaldante do interior, minha vida de verdade estava prestes a começar. Uma vida de luta, uma vida de dor, mas talvez uma vida minha. Meus pés estavam sujos de poeira vermelha quando cheguei à estação de ônibus. Minhas mãos suavam, apertando a trouxa de roupas contra o peito. Eu não tinha para onde ir, não tinha dinheiro suficiente, não conhecia ninguém que pudesse me ajudar. Mas sabia que não podia ficar ali, na casa onde minha própria mãe me virou as costas, onde fui criada apenas para servir, onde não havia espaço para sonhos. Minha respiração estava pesada. Olhei para os lados tentando encontrar um rosto conhecido, alguém que pudesse me dizer o que fazer. Mas tudo que vi foi um amontoado de estranhos. Homens com chapéus de palha, mulheres carregando cestas, crianças brincando perto da estrada. Nenhum deles sabia o que eu estava sentindo. Nenhum deles sabia que eu estava completamente sozinha no mundo. Respirei fundo e caminhei até a bilheteria. "Moça, para onde vai o próximo ônibus?" A mulher atrás do vidro me olhou de cima a baixo com um olhar cansado. "Vai para Belo Horizonte." Minha mente girou. Eu nunca tinha saído da minha cidade. Belo Horizonte parecia outro planeta. Mas talvez fosse isso que eu precisava. Um lugar onde ninguém me conhecia, onde eu poderia recomeçar, onde eu poderia ser apenas Jurema, e não a menina da roça, a empregada, a filha ingrata que abandonou a casa. "Quanto custa a passagem?" Minha voz saiu hesitante. Ela disse o valor. Revirei os bolsos da saia, contando as moedas, e meu estômago se revirou. Eu tinha quase nada. "Tem passagem mais barata?" Perguntei com a voz embargada. A moça revirou os olhos impaciente. "Ou paga ou não vai, fia." Engoli em seco. Não podia desistir. Atravessei a rua, onde alguns homens estavam descarregando sacos pesados de milho. Caminhei até um deles e engoli meu orgulho. "O senhor precisa de ajuda?" O homem me olhou de cima a baixo, surpreso. "Você? Uma mocinha franzina?" "Eu sou forte." Menti. "Só preciso de um pouco de dinheiro para viajar." Ele riu, mas me entregou um saco de milho. "Se conseguir carregar isso até o armazém ali, eu te pago uns trocados." Peguei o saco e senti o peso esmagar meus ombros. Mas não desisti. Minhas pernas tremiam, meu corpo doía, mas segui em frente, um passo de cada vez. Quando terminei, o homem bateu no meu ombro. "Tá bom, menina. Aqui." Me entregou algumas moedas. Voltei para a bilheteria e, com a mão trêmula, entreguei tudo o que tinha. "Quero a passagem." A mulher pegou o dinheiro e, sem nem me olhar, empurrou o bilhete pela abertura do vidro. Era oficial. Eu estava indo embora. A viagem durou horas. O ônibus sacolejava nas estradas de terra, e a cada minuto que passava, eu me afastava mais da única vida que conhecia. Cheguei a Belo Horizonte quando o sol já estava se pondo. O cheiro da cidade era diferente. Fumaça, gordura, lixo. As ruas eram cheias de carros, buzinas e vozes. As pessoas andavam rápido, como se tivessem um lugar para ir. Eu não tinha. Abracei minha trouxa de roupas e comecei a caminhar, tentando entender para onde ir. Meu estômago roncava. Eu não comia desde a manhã. Passei por um mercado e vi um cesto com pães. Meu coração apertou. Eu podia sentir o cheiro do pão quente. Minha boca se encheu de saliva. Mas não tinha dinheiro. Vi um homem de terno comprando um pão e enfiando as moedas trocadas no bolso do paletó. Quando ele se afastou, deixei meu orgulho de lado e me aproximei.
Moço, por favor, poderia me ajudar com uma moeda para eu comer alguma coisa? Ele me olhou de cima a baixo. Sai daqui, menina, vai trabalhar. O som daquelas palavras me atingiu como um tapa, mas eu já sabia que o mundo não tinha piedade de quem não tinha nada. Continuei andando, até que vi um cartaz colado num poste. Precisa-se de ajudante para a cozinha. Pagamento semanal. Meu coração bateu mais forte. Rasguei o papel e corri até o endereço indicado. Cheguei num pequeno restaurante simples, com cheiro de comida caseira. Um homem gordo com um avental sujo de farinha me olhou desconfiado. O que você quer? Engoli seco. O emprego. Eu sei cozinhar. Ele arqueou uma sobrancelha. Sabe cozinhar o quê? Pensei rápido. Feijão tropeiro, angu, frango ensopado. Ele riu. Ah, é? Então entra aí, quero ver. Entrei. Ele me entregou uma faca e apontou para um monte de legumes. Corta isso aqui para sopa. Minhas mãos tremiam, mas fiz o que ele mandou. Não podia perder aquela chance. Ele me observou em silêncio e, depois de um tempo, bufou. Tá bom, começa amanhã. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu tinha conseguido. Pela primeira vez na vida, eu estava sozinha, sem ninguém, sem mãe, sem pai, sem patrões abusivos. Mas pela primeira vez, eu estava começando a construir algo por mim mesma. E naquele momento, fiz uma promessa para mim mesma. Eu nunca mais deixaria ninguém me tratar como um objeto descartável. Se o mundo quisesse me derrubar, eu lutaria até o fim. E essa luta estava apenas começando. Naquela noite, depois de conseguir meu primeiro emprego na cidade grande, saí do restaurante com um nó na garganta e os olhos cheios de lágrimas. Não era tristeza, era alívio. Eu tinha conseguido uma chance. Pequena, quase insignificante para o mundo, mas para mim, significava tudo. Mas um novo problema surgiu. Eu não tinha onde dormir. As ruas de Belo Horizonte estavam vivas, cheias de vozes, passos apressados e luzes que piscavam nos letreiros das lojas. Eu andei sem rumo, com a trouxa de roupas apertada contra o peito, sentindo o vento frio da noite cortar minha pele. Passei por um banco de praça e vi um homem deitado ali, coberto por um jornal. Um mendigo. Meu estômago revirou. Eu não era muito diferente dele. Não agora. Sentei no banco ao lado e fechei os olhos. O cansaço era tanto que meu corpo implorava por descanso. Mas a cidade não dorme. E foi assim que eu aprendi a primeira grande lição sobre estar sozinha. No dia seguinte, antes do sol nascer, voltei ao restaurante. O cheiro de café forte se espalhava pelo ar. E o patrão, seu Mário, já estava lá, cortando carne em uma tábua velha. Veio cedo, disse ele sem olhar para mim. Preciso do trabalho, respondi com a voz firme. Ele riu, um riso seco, e apontou para a pilha de louça suja na pia. Então começa lavando isso. E foi assim que minha nova rotina começou. Os primeiros dias foram um inferno. Minhas mãos rachavam na água gelada. Meu corpo doía de tanto esfregar panelas. Quando não estava lavando pratos, estava descascando cebolas, limpando o chão, varrendo o salão. Os garçons me olhavam de cima, com desprezo. Eu era a nova, a caipira, a menina da roça que não sabia nada sobre a cidade. Mas eu não reclamava. Eu engolia cada humilhação, cada olhar torto, cada ordem ríspida, porque eu sabia que se falhasse, não teria outra chance. Depois de uma semana de trabalho, seu Mário me chamou no canto. Você precisa de um lugar para ficar? Meus olhos se arregalaram. Sim, senhor. Ele coçou o queixo pensativo. Tem um quartinho nos fundos, perto do estoque. Não é grande coisa, mas é melhor do que dormir na rua. Meu coração disparou. Eu posso pagar, só preciso de um tempo para juntar dinheiro. Não precisa pagar nada, menina. Mas trate de trabalhar direito. Eu quase chorei de gratidão.
e foi assim que consegui meu primeiro teto na cidade grande. O quarto era pequeno, com um colchão fino no chão e um cobertor puído. Mas era meu. Naquela noite, deitei ali e, pela primeira vez, desde que saí da casa da minha mãe, me senti segura. Mas a cidade grande não é lugar para inocentes, e eu ainda aprenderia isso da pior maneira possível. Naquele restaurante eu conheci Raimundo. Ele era um dos garçons, moreno, alto, com um sorriso fácil e um jeito carismático que fazia todas as moças suspirarem. Mas ele escolheu olhar para mim. "Você trabalha muito, hein, Jurema?" disse ele um dia, enquanto eu carregava uma pilha de pratos. Corei. Ninguém nunca tinha falado comigo daquele jeito. "Não tenho escolha", respondi dando um meio sorriso. A partir daquele dia, ele começou a puxar conversa sempre que podia. Me ajudava com os pratos, me dava comida escondida quando eu não conseguia parar para almoçar. E, pouco a pouco, eu me apaixonei. Raimundo me fazia sentir especial. Ele dizia que gostava de mulheres fortes, que eu era diferente das outras. Um dia me levou para passear na praça da estação, comprou um sorvete e me fez rir como eu não ria há anos. "Você tem olhos tristes, sabia?" ele disse, enquanto segurava minha mão. "A vida me ensinou a não sorrir tanto", respondi, desviando o seu olhar. Ele apertou minha mão com força. "Eu vou mudar isso." E eu, boba, me acreditei. Os meses passaram. Eu estava vivendo um sonho. Nos dias de folga, ele me levava para dançar. Me fazia sentir bonita, me fazia esquecer que eu era apenas uma menina sem ninguém na cidade grande. Até que, um dia, ele me disse algo que fez meu coração acelerar. "Vamos morar juntos." Meu peito se encheu de esperança. Morar com Raimundo. Ter um lar de verdade. Construir uma vida ao lado de alguém que me amava. Aceitei sem pensar duas vezes. Naquela noite, peguei minha trouxa de roupas e saí do restaurante para seguir o homem que eu acreditava ser meu futuro. Ele me levou para um quartinho apertado no centro da cidade. O lugar cheirava a mofo, as paredes eram sujas, mas eu não liguei, porque pela primeira vez eu não estava sozinha. Pelo menos, era o que eu pensava. A lua já estava alta quando Raimundo chegou em casa, bêbado. Tentei ajudá-lo a tirar os sapatos, mas ele me empurrou. "Me deixa em paz, Jurema!" Levei um susto. Ele nunca tinha falado comigo daquele jeito. No dia seguinte, ele pediu desculpas. Disse que estava cansado, que não era nada. Mas aquela foi só a primeira vez. Com o tempo, o homem que dizia que me amava se transformou em outra pessoa. Ele chegava tarde, agressivo, falando coisas que eu não entendia. Até que, uma noite, quando perguntei onde ele tinha estado, ele levantou a mão. Eu congelei. Ele não me bateu. Mas naquele momento entendi que se ficasse ali, mais cedo ou mais tarde, ele bateria. Naquela madrugada, esperei ele dormir, juntei minhas coisas e fugi. Outra vez, eu estava sem casa, sem ninguém. Caminhei pelas ruas frias, sentindo a cidade esmagar meu peito. Mas dessa vez, eu não chorei. Dessa vez, eu não senti pena de mim mesma. Eu só senti raiva. Eu tinha jurado que ninguém nunca mais me trataria como um objeto descartável. E eu ia cumprir essa promessa, nem que tivesse que recomeçar do zero mais uma vez. A madrugada estava fria quando saí do quartinho que dividia com Raimundo. Minhas mãos tremiam, não apenas pelo vento gelado que cortava minha pele, mas pelo medo do que viria a seguir. Para onde eu iria? O que faria? Eu já não tinha um teto, já não tinha um trabalho, e o pouco que guardei se resumia a algumas roupas velhas dentro de uma trouxa. Andei pelas ruas vazias da cidade, sentindo os olhos arderem de cansaço. Minha mente tentava entender como tudo desmoronou tão rápido. Como foi que eu, depois de tanta luta, acabei na mesma situação em que estava quando cheguei?
Passei em frente a uma padaria que acabava de abrir. O cheiro do pão fresco me atingiu em cheio e meu estômago roncou. Eu preciso de um trabalho, preciso de um lugar para ficar, pensei. Mas antes de encontrar qualquer uma dessas coisas, eu precisava sobreviver aquela noite. O céu começava a clarear quando vi um beco atrás de um comércio fechado. Encostei-me na parede e abracei minhas próprias pernas, tentando espantar o frio. Meus olhos estavam pesados, mas o medo não me deixava dormir. Vi outras pessoas na mesma situação. Um homem enrolado em um pedaço de papelão, uma mulher sentada num canto, com os olhos fixos no chão. O mundo nos tratava como se fôssemos invisíveis. Eu não era mais Jurema, a moça trabalhadora do restaurante. Agora eu era só mais uma perdida na cidade grande. E essa era uma realidade que ninguém se importava em ver. O dia amanheceu e com ele veio minha decisão. Eu não ia desistir. Levantei, sacudi a poeira da saia e voltei a procurar emprego. Passei horas batendo de porta em porta, ouvindo não atrás de não. Já temos gente suficiente. Você já trabalhou com isso antes? Desculpe, não estamos contratando. Cada resposta negativa era um golpe, mas eu me recusava a cair. Até que, ao meio-dia, entrei em um pequeno bar, exausta e sem esperanças. O dono, um homem baixo, de bigode grosso e olhos cansados, olhou para mim de cima a baixo. Sabe limpar chão? Perguntou, cruzando os braços. Sei fazer tudo, respondi sem hesitar. Ele coçou o queixo e bufou. Tá bom, pode começar agora. Meu peito se encheu de alívio. Era um trabalho simples, o salário era pouco, mas era um recomeço. E depois de tudo que passei, eu sabia que qualquer recomeço era melhor do que nada. Nos dias seguintes, me joguei de cabeça no trabalho. Acordava cedo, limpava o bar antes dos clientes chegarem, lavava copos, varria o salão. Meus braços doíam, meus pés queimavam de tanto andar de um lado para o outro. Mas eu não me importava. Aos poucos, fui conquistando a confiança do patrão. Você trabalha bem, menina. Não reclama, não se atrasa. Se continuar assim, posso te pagar um pouco mais no mês que vem. Assenti, segurando-lhe o sorriso. Eu precisava desse dinheiro, mas mesmo com o emprego, ainda não tinha um lugar para ficar. Dormia no depósito do bar, escondida, com medo de que me descobrissem e me mandassem embora. Mas eu me recusava a desistir. Eu já tinha perdido tudo uma vez. Não perderia de novo. Naquela época, eu aprendi que a vida na cidade grande é feita de pequenas vitórias e grandes derrotas. E foi numa dessas derrotas que eu descobri o quão cruel o mundo pode ser. Certa noite o bar estava cheio. O cheiro forte de cigarro e cachaça se misturava no ar. Os homens falavam alto. As risadas eram exageradas. Eu estava atrás do balcão, limpando copos, quando ouvi meu nome. Ô, Jurema, serve mais uma aqui? Olhei para a mesa e vi um grupo de homens bêbados. Meus instintos me alertaram. Peguei a garrafa e levei até eles, tentando ser rápida. Mas quando estendi a mão para entregar o copo, senti um deles segurar meu pulso. Que mão delicada! Ele murmurou com um sorriso torto. Tentei me soltar, mas ele apertou ainda mais. Solta ela, rapaz! Alguém disse ao fundo. Ah, só tô brincando. Ele riu, mas manteve a mão firme. Uma moça bonita como essa devia estar servindo outro tipo de coisa, não bebida. Meu estômago revirou. Puxei meu braço com força e dessa vez consegui me soltar. Respeita a moça, seu idiota! Outra voz se levantou. Olhei para o lado e vi Pedro, um dos cozinheiros do bar. Ele estava vermelho de raiva. Se encostar nela de novo, eu quebro sua cara. O homem riu, mas não insistiu. Meu peito subia e descia rápido. Pedro me puxou pelo braço e me levou para os fundos do bar. Você tá bem?
Assenti, tentando esconder o tremor nas minhas mãos. Cuidado com esses caras, ele continuou. Aqui não é lugar seguro para uma mulher sozinha. Eu sabia que ele tinha razão. Mas eu não tinha escolha. Pedro começou a me proteger. Sempre que via algo errado, entrava no meio. E pouco a pouco, um sentimento começou a nascer. Ele era diferente de Raimundo. Era calado, trabalhador, nunca me olhava com malícia. Um dia, quando o bar já estava fechando, ele se sentou ao meu lado no balcão. Você tem para onde ir? Suspirei. Ainda não. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse algo que mudou minha vida. Tenho um quarto sobrando na pensão onde moro. Se quiser, pode ficar lá até se estabilizar. Olhei nos olhos dele, tentando entender se havia alguma intenção escondida. Mas tudo que vi foi sinceridade. E pela primeira vez, depois de tanto tempo, senti que talvez, só talvez, o destino estivesse me dando uma nova chance. Naquela noite, arrumei minhas coisas e segui Pedro até a pensão. O quarto era simples, pequeno, mas limpo. Você pode ficar aqui pelo tempo que precisar, ele disse, antes de sair. Fiquei olhando a porta por um tempo, tentando entender se eu deveria confiar nele. Mas no fundo, eu sentia que Pedro era diferente. E mal sabia eu que, anos depois, ele se tornaria a pessoa mais importante da minha vida. Quando Pedro fechou a porta do quarto e me deixou sozinha, eu sentei na cama e soltei o ar preso no peito. Pela primeira vez em meses, eu tinha um teto. O colchão era fino, os lençóis tinham cheiro de sabão barato, mas era um espaço meu. Um quarto pequeno dentro de uma pensão modesta, no centro da cidade. Nada de luxo, nada de conforto. Mas eu não precisava de nada além de um pouco de paz. Minhas mãos deslizaram sobre a colcha gasta enquanto eu absorvia aquele momento. Depois de tudo que passei, dormir na rua, ser humilhada, sofrer violência nas entrelinhas da vida, finalmente alguém me estendeu a mão sem pedir nada em troca. Pedro, ainda era difícil acreditar que existiam pessoas boas no mundo, mas ali estava ele. E, embora meu coração ainda carregasse cicatrizes, eu sentia que podia confiar nele. Na manhã seguinte, acordei cedo e fui direto para o bar. Mesmo exausta, trabalhei como nunca, porque agora eu tinha um motivo para lutar. E Pedro estava sempre por perto, discreto, mas atento. Como tá indo no quarto? Ele perguntou uma noite, enquanto limpava as mesas. Bem, obrigada. De verdade. Ele deu um meio sorriso, coçou a nuca, como se não soubesse lidar com agradecimentos. Você já passou por muita coisa, né? Eu apenas assenti. Não precisava dizer mais nada. Os meses passaram, e o trabalho duro começou a dar frutos. O dono do bar percebeu meu esforço, e, um dia, chamou-me em um canto. Jurema, você cozinha? Meu coração deu um salto. Cozinho, sim, senhor. Então vem pra cozinha amanhã. Quero ver se você sabe mesmo. Eu mal acreditei. Depois de tanto tempo lavando pratos e limpando mesas, eu finalmente teria a chance de mostrar que era mais do que uma simples ajudante. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer. Fiz questão de estar impecável. Amarrei o cabelo, lavei bem as mãos e entrei na cozinha com a cabeça erguida. E lá estava Pedro, sorrindo para mim do outro lado do balcão. Boa sorte, Jurema. Meu coração aqueceu. Comecei ajudando no preparo dos pratos, cortando legumes, temperando carnes, mexendo panelas. Os primeiros dias foram difíceis. Os cozinheiros eram exigentes, e qualquer erro era castigado com olhares duros e reclamações. Mas eu não desistia. E então, um dia, a cozinheira principal precisou sair mais cedo. O patrão olhou para mim e disse: Jurema, faz o feijão tropeiro. Quero ver se é tudo isso que você fala. Meu estômago revirou. Se eu errasse, perderia tudo.
Mas eu não podia errar. Meus dedos tremiam levemente enquanto eu pegava os ingredientes. Fiz o que aprendi com minha mãe, lá na roça. O cheiro do feijão cozinhando, da linguiça fritando, do torresmo estalando no óleo quente, me fez voltar no tempo. E quando terminei, coloquei tudo no prato e entreguei ao patrão. Ele pegou a colher, experimentou e ficou em silêncio. Por um instante o tempo congelou. E então ele olhou para mim e disse: "A partir de hoje você é cozinheira." Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu tinha conseguido. No dia seguinte, Pedro apareceu na cozinha com um prato na mão. "Quero provar o feijão tropeiro da famosa Jurema." Ri, pegando a colher e entregando a ele. Ele experimentou e fechou os olhos, saboreando. "Meu Deus! Casa comigo?" Corei na hora. Pedro riu e eu também. Mas mal sabíamos que aquele momento seria o começo de algo muito maior entre nós. O tempo foi passando e, aos poucos, minha vida começou a se ajeitar. Agora eu ganhava um pouco mais e consegui comprar algumas coisas para meu quartinho na pensão. Um dia, depois do expediente, Pedro me acompanhou até em casa. "E aí? Já conseguiu juntar um bom dinheiro?" "Pouco a pouco", respondi. Ele coçou a nuca, parecendo nervoso. "Já pensou em sair dessa pensão e morar comigo?" Meu coração acelerou. "Pedro, eu..." Ele pegou minha mão. Sério. "Eu gosto de você, Jurema. Você é forte, batalhadora, tem um coração bom. Sei que você já sofreu muito, mas eu quero te dar um lar de verdade." As lágrimas queimaram meus olhos. Por tanto tempo, eu fui rejeitada, humilhada, descartada. E agora, alguém me olhava com amor sincero. Naquela noite, deitei na cama e fiquei olhando para o teto. Tinha medo. Medo de me entregar e ser machucada de novo. Mas pela primeira vez, meu coração queria acreditar que talvez o destino estivesse me dando um novo começo. E foi assim que, sem perceber, eu comecei a me apaixonar. Mas a vida, como sempre, ainda me reservaria muitas provações. A vida parecia, finalmente, ter se ajeitado para mim. Pedro e eu começamos a dividir um pequeno quarto, simples, mas acolhedor. Ele continuava trabalhando no bar, e eu, agora cozinheira, sentia um orgulho imenso cada vez que alguém elogiava minha comida. Pela primeira vez, depois de tanto sofrimento, comecei a acreditar que talvez eu pudesse ter um futuro feliz. Mas a vida, essa maldita, não gosta de ver gente como eu sonhando alto demais. E foi assim que, sem perceber, eu fui me deixando envolver num novo pesadelo. Nos primeiros meses, Pedro era tudo o que eu sempre quis. Ele me tratava com carinho, me ajudava no que podia, segurava minha mão quando caminhávamos pelo centro da cidade aos domingos. "Você é minha mulher, Jurema", ele dizia. "A gente vai construir uma vida juntos." Eu acreditava em cada palavra, porque eu queria acreditar. Porque eu precisava acreditar. Mas então, pequenas coisas começaram a mudar. Pedro começou a chegar tarde do trabalho e, quando eu perguntava onde ele estava, ele dizia apenas: "Estava com os amigos." No começo eu não desconfiei, mas com o tempo, os atrasos se tornaram constantes. E junto com eles vinham as desculpas esfarrapadas. "Pedro, por que você chegou essa hora?" "Ah, Jurema, você tá ficando chata agora? Não posso nem sair sem ter que dar satisfação?" "Não é isso, só queria saber onde você estava." "Eu tava onde eu queria estar, tá bom?" Aquela resposta doeu. Mas, como sempre, eu engoli o orgulho e fiquei quieta. Talvez fosse só coisa da minha cabeça. Talvez eu estivesse exagerando. Até que uma noite, ele não voltou para casa. Fiquei sentada na cama até o sol nascer, com o coração apertado. Ele nunca tinha feito aquilo antes. Quando finalmente apareceu, com os olhos vermelhos e o cheiro forte de álcool impregnado nas roupas,
Minha paciência se esgotou. Onde você estava? Perguntei, firme. Ele bufou, jogando as chaves no chão. Dormi na casa de um amigo. Que amigo? Ele me olhou, impaciente. Jurema, para com isso! Você acha que sou seu prisioneiro? Não, Pedro, mas eu sou sua mulher. Eu tenho o direito de saber onde você dormiu. Ele me olhou de um jeito diferente naquela noite. Um jeito que me gelou os ossos. Se não tá feliz, a porta tá aberta. Meu coração se partiu naquele instante. Aquele homem... O mesmo que prometeu cuidar de mim, que me deu um lar quando eu não tinha nada. Agora falava comigo como se eu não fosse nada. Mas eu ainda não queria enxergar a verdade. Ainda achava que ele podia voltar a ser o Pedro, que me fazia sorrir. E essa foi a minha maior ilusão. O golpe final veio alguns meses depois. Eu já sentia no peito que algo estava errado, mas fechei os olhos para não ver. Até que, um dia, uma das garçonetes do bar, uma moça chamada Neide, me chamou num canto. Jurema, preciso te contar uma coisa. Meu estômago embrulhou. O que foi? Ela hesitou por um instante, mas então disse com todas as letras. Pedro tem outra mulher. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. O quê? Ele tá saindo com uma mulher lá do bairro dos comerciantes. Já vi os dois juntos várias vezes. Minha mente girava. Meu corpo ficou gelado. Eu queria gritar, chorar, arrancar os cabelos. Mas eu não fiz nada. Apenas fiquei ali, parada, sentindo meu coração se despedaçar. Naquela noite, quando Pedro chegou em casa, eu já estava esperando. Ele entrou sem olhar para mim, tirou os sapatos e foi direto para a cama. Pedro, ele não respondeu. Eu sei. Ele franziu a testa. Sabe o quê? Engoli o choro. Sei que você tem outra. Silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia engolir o ar do quarto. Então ele suspirou e disse a pior coisa que eu poderia ouvir. E daí? Meu peito queimou. E daí? Eu sou sua mulher, Pedro. Você me prometeu. Eu prometi o quê, Jurema? Que ia te sustentar pro resto da vida. Que ia ser o homem perfeito. Acorda. Eu larguei tudo por você. Ele riu. Um riso amargo, cruel. Largou o quê? Você nunca teve nada. Essas palavras me mataram. Eu nunca tive nada. Nem quando era criança, nem quando trabalhava como empregada. Nem quando fui largada no mundo sem um tostão. E agora, mesmo depois de tanto lutar, eu ainda continuava sem nada. Naquela noite, tomei a decisão que deveria ter tomado há muito tempo. Peguei minhas roupas, enfiei na trouxa e parei na porta. Pedro estava deitado na cama, sem se importar com nada. Mas, antes de sair, olhei para ele uma última vez. Você pode me achar fraca agora. Pode rir de mim. Pode dizer que eu nunca tive nada. Respirei fundo. Mas um dia eu vou ser mais do que tudo isso. Ele não respondeu. E eu, pela segunda vez na vida, saí sem olhar para trás. A madrugada estava fria, mas dessa vez eu não me senti perdida. Eu já passei por isso antes. E dessa vez eu sabia exatamente o que fazer. Eu ia recomeçar, de novo. Mas dessa vez, ninguém mais me destruiria. Ninguém. A porta do quartinho bateu atrás de mim. E pela segunda vez na minha vida, eu saí de casa sem olhar para trás. O ar frio da madrugada beijou minha pele, mas não senti arrepio. Dessa vez, a dor não me esmagava. Dessa vez, não havia desespero, nem lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Havia apenas uma certeza. Eu nunca mais seria dependente de homem nenhum. Caminhei pelas ruas vazias, sentindo o peso da minha trouxa de roupas no ombro. Meu coração batia firme, como se cada passo que eu desse fosse um golpe contra o destino que tentava me esmagar desde que nasci. Eu não tinha para onde ir. Mas pela primeira vez, isso não me assustava.
Porque, agora, eu sabia que era capaz de me reconstruir quantas vezes fossem necessárias. Quando o dia amanheceu, fui direto para o trabalho. O dono do bar me olhou com estranheza quando me viu entrando antes de todo mundo. "O que tá fazendo aqui tão cedo?" "Preciso de trabalho." Ele arqueou as sobrancelhas. "Você já trabalha falha aqui." Respirei fundo. "Quero mais. Preciso juntar dinheiro. Qualquer coisa." Ele ficou me encarando por alguns segundos e depois bufou. "Quer mais trabalho? Então limpe o estoque. Tem caixas de bebida mofadas lá atrás. Se der conta, te pago mais uns trocados no fim do mês." Não hesitei. Amarrei meu avental, prendi o cabelo e fui para os fundos. Passei o dia inteiro limpando o estoque do bar. Levantei caixas pesadas, varri a poeira, esfreguei cada canto até minhas mãos ficarem dormentes. E quando terminei, senti um orgulho que nunca havia sentido antes. Porque, naquele momento, eu percebi que ninguém mais podia tirar nada de mim. Eu não dependia mais de Pedro. Não dependia mais de um teto que não fosse meu. E a partir daquele dia, tudo o que eu tivesse seria construído com minhas próprias mãos. Nos meses seguintes, trabalhei dobrado. Se alguém precisava de ajuda, eu me oferecia. Se havia mais louça para lavar, mais chão para esfregar, eu fazia sem reclamar. A cidade grande me ensinou que o mundo não tem piedade dos fracos. E eu me recusei a ser fraca. Com o tempo, os clientes começaram a me notar. Alguns elogiavam minha comida, outros pediam para eu preparar pratos especiais. O patrão percebeu e me chamou no escritório. "Jurema, você tem talento. Os fregueses gostam do seu tempero." Meu coração disparou. "Obrigada, senhor." Ele suspirou, como se estivesse considerando algo importante. "Você já pensou em abrir seu próprio negócio?" Minha respiração ficou presa na garganta. Eu? Ter meu próprio negócio? A ideia parecia tão impossível que quase ri. Mas ele não estava brincando. "Você já tem clientela fiel. Se juntar dinheiro, pode abrir um pequeno restaurante." Fiquei muda. Aquela era a primeira vez que alguém acreditava que eu poderia ser mais do que uma simples empregada. Naquela noite, deitei na minha cama na pensão e fiquei olhando para o teto. Lembrei de tudo que vivi. Lembrei do dia em que fui abandonada por minha mãe para trabalhar como empregada. Lembrei do dia em que fugi da casa do patrão para não ser abusada. Lembrei do dia em que dormi na rua sem ter um único centavo no bolso. Lembrei do dia em que me apaixonei por Pedro, acreditando que ele seria meu futuro. Lembrei do dia em que ele me traiu, riu de mim e disse que eu nunca teria nada. E naquele momento eu fiz uma promessa para mim mesma. Eu teria tudo. Comecei a guardar cada centavo. Eu comia menos, economizava até o último tostão. Passei 2 anos juntando dinheiro. E quando finalmente tive o suficiente, aluguei um pequeno espaço no centro da cidade. Era um lugar modesto, uma portinha com um balcão. Mas era meu. Minha mãe dizia que mulher não precisava estudar, que mulher nasceu para servir. Pedro dizia que eu nunca teria nada, que sempre dependeria de um homem. Mas, quando abri meu pequeno restaurante, eu provei para mim mesma que ninguém nunca mais decidiria meu destino por mim. No primeiro dia de funcionamento, coloquei meu avental e fiquei atrás do fogão. O cheiro do feijão tropeiro tomou conta do ambiente. E aos poucos, os clientes começaram a chegar. A primeira refeição que vendi foi para um senhor de terno gasto, que pegou o prato, deu a primeira garfada e depois sorriu. "Moça, esse é o melhor feijão tropeiro que já comi na minha vida." Meus olhos arderam de emoção. Ali naquele momento, soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Eu não era mais uma mulher largada, humilhada, esquecida. Eu era Jurema, a dona do meu próprio destino. E aquele foi apenas o começo da minha verdadeira história. O restaurante já estava funcionando há mais de 1 ano.
Eu ainda me lembrava do primeiro dia, do medo de não dar certo, do nervosismo ao servir os primeiros clientes. Mas, pouco a pouco, as pessoas começaram a voltar. E logo meu feijão tropeiro ficou famoso. O pequeno espaço que aluguei vivia cheio. E, com o dinheiro que ganhava, consegui reformar um pouco o lugar. Agora tinha mesas novas, um fogão maior e até uma placa bonita na entrada. Comida da Jurema, estava escrito. E toda vez que eu olhava para aquilo, um orgulho imenso tomava meu peito. Pela primeira vez, eu tinha algo só meu. Mas a vida... a vida nunca deixa a gente descansar por muito tempo. Era uma tarde quente quando uma figura do passado atravessou a porta do restaurante. No começo eu não reconheci, mas então ela tirou os óculos escuros e me olhou nos olhos. Era Clara, minha filha. Meu coração congelou. O tempo passou para mim e para ela. Já fazia mais de 10 anos desde o dia em que fui abandonada no asilo, como se não fosse nada. 10 anos sem uma ligação, sem uma carta, sem um único "Como você está, mãe?" E agora, ali estava ela, parada na minha frente. Engoli seco, sentindo uma onda de sentimentos me esmagar. Ódio, raiva, tristeza. E no fundo, uma dor que nunca desapareceu. Clara puxou a cadeira e sentou, sem ser convidada. Ficamos em silêncio por longos segundos. E então, ela falou: "Eu soube que você abriu um restaurante." Minha voz saiu dura. "Como soube?" Ela hesitou. "Um amigo me disse." Cruzei os braços. "E o que quer aqui, Clara?" Ela abaixou os olhos, brincando com um anel no dedo. "Mãe, eu..." "Não me chame de mãe." A frase ficou presa na minha garganta, mas eu não disse. Porque, apesar de tudo, ela ainda era minha filha. E eu queria ouvir o que ela tinha a dizer. "Eu errei." Ela continuou, a voz vacilante. "Eu sei que te tratei mal. Sei que fui ingrata." Meus olhos ardiam. "Você não só foi ingrata, Clara. Você me abandonou. Me jogou naquele asilo como se eu fosse um fardo." Ela abaixou a cabeça. "Eu sei. Sabe?" Minha voz saiu mais alta do que eu queria. "E o que você fez com isso?" Passou 10 anos sem olhar para trás. 10 anos sem se importar se eu estava viva ou morta. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um instante e depois sussurrou. "Eu me arrependi." Ri, sem humor. "Se arrependeu? Agora? Depois de 10 anos? Eu achei que você nunca fosse me perdoar." Eu a encarei, sentindo meu peito queimar. "E por que acha que agora eu vou?" Ela ficou em silêncio. E então, disse a verdade. "Porque estou sozinha." Meu coração parou por um segundo. Ela continuou. "Meu marido me largou, me tirou tudo. Estou sem casa, sem dinheiro, sem nada." As palavras ecoaram no meu peito. Era isso? Ela não veio porque sentiu minha falta. Ela veio porque agora era ela quem não tinha ninguém. E esperava que eu a acolhesse. A mesma mãe que ela abandonou. Pisquei algumas vezes, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Eu podia mandá-la embora. Podia dizer que ela sentisse na pele o que eu senti. Podia virar as costas e deixá-la sofrer, como ela fez comigo. Mas então, uma voz dentro de mim sussurrou. "Você não é como eles." Minha mãe me descartou quando eu era jovem. Pedro me humilhou quando eu mais precisava. Clara me abandonou quando eu já não servia mais. E eu tinha sobrevivido. Eu tinha vencido. E era exatamente por isso que eu não precisava devolver o mesmo ódio ao mundo. Respirei fundo, olhei para ela e disse: "Você quer trabalhar?" Ela me olhou confusa. "O quê?" "Se quiser recomeçar, eu te dou uma oportunidade. Mas não espere que seja fácil. Aqui ninguém ganha nada de graça." Seus olhos encheram-se de lágrimas. Você me perdoa?" Abaixei os olhos.
O perdão é uma coisa que precisa ser conquistada, Clara. Ela assentiu, compreendendo. E ali, naquele momento, o destino nos deu uma última chance. Uma chance de reconstruir. Não o passado, mas um novo futuro. Juntas. Os dias que se seguiram foram estranhos. Ver Clara dentro do meu restaurante vestindo um avental igual ao meu, servindo mesas e lavando pratos, era algo que eu jamais imaginei que aconteceria. Ela que um dia sentiu vergonha de mim. Ela que me virou as costas. Agora estava ali, tentando provar que merecia uma segunda chance. Mas será que eu conseguiria perdoá-la? No começo, tudo foi difícil. Os clientes a olhavam com curiosidade. E alguns, que já conheciam minha história, me perguntavam em voz baixa: "É sua filha, não é?" Eu só balançava a cabeça. E as perguntas continuavam. Como consegue deixá-la aqui depois do que ela fez? Eu nunca sabia o que responder. Porque, no fundo, eu ainda não tinha certeza do que sentia. Clara também parecia perdida. Ela não sabia como falar comigo. Eu via o esforço dela em cada pequeno gesto. Ela ficava até mais tarde para limpar o restaurante. Trazia café para mim antes de eu pedir. Tentava puxar conversa sobre coisas simples, como o clima ou os fregueses. Mas entre nós havia um muro invisível. Um muro que ela mesma ergueu quando me abandonou no asilo. E que agora tentava derrubar, tijolo por tijolo. Até que um dia, a paciência dela acabou. O restaurante já tinha fechado, e eu limpava o balcão quando ela jogou-lhe um pano sobre a mesa e disse com a voz trêmula: "Até quando você vai me punir, mãe?" Parei o que estava fazendo e a encarei. "Como assim?" "Eu sei que você ainda me odeia. Sei que só me deixou ficar aqui porque tem um coração bom. Mas até quando vai continuar me tratando como uma estranha?" Cruzei os braços. "Você quer que eu esqueça tudo do dia para a noite?" "Eu só quero uma chance." Ela respirou fundo e passou as mãos no rosto, frustrada. "Eu já entendi que fui uma filha horrível. Eu já entendi que te magoei de um jeito que talvez nunca consiga consertar. Mas eu tô tentando, mãe. Tô tentando." Minha garganta apertou. Clara nunca havia falado aquilo. Nunca havia assumido sua culpa de forma tão direta. E ali, vendo-a diante de mim, vulnerável, cansada, arrependida. Algo dentro de mim finalmente se quebrou. Me aproximei devagar e olhei bem nos olhos dela. "Você quer mesmo mudar, Clara?" Ela assentiu com lágrimas nos olhos. "Quero." "Então prove." Ela piscou surpresa. "Como?" Segurei suas mãos e disse com firmeza: "Não é só trabalhando aqui que você vai consertar o que fez. Você precisa ser uma mulher diferente." "Como eu faço isso?" Suspirei, sentindo meus olhos marejarem. "Nunca mais abandone quem te ama. Nunca mais vire as costas para quem te estende a mão. Nunca mais trate ninguém como você me tratou." Ela soluçou e balançou a cabeça, concordando. E então, depois de anos, depois de tanto rancor e dor acumulada, eu a abracei. Ela se desfez em lágrimas nos meus braços, e eu senti um peso enorme se dissolver dentro de mim. Eu não estava só perdoando Clara. Eu estava libertando a mim mesma. E, finalmente, eu podia seguir em frente. Hoje, enquanto me sento na soleira da porta do meu restaurante, que, modesto e acolhedor, é o reflexo de toda a minha jornada, sinto que finalmente posso respirar. Cada centavo, cada suor derramado, cada lágrima e cada grito de revolta me trouxeram até aqui. Meu nome é Jurema, e essa é a história de como eu lutei contra o destino, reconquistei minha dignidade e transformei a dor em força para construir um legado. Quando olho para trás, vejo uma estrada repleta de sombras e luzes tênues. Lembro-me dos dias em que o mundo parecia ter me abandonado, das noites frias em que dormi nas ruas, sem abrigo ou esperança, dos momentos em que o desprezo e a traição pareciam ter selado meu destino. Mas a cada desafio,
Eu aprendi que a verdadeira força não reside em nunca cair, mas em levantar-se, mesmo quando o corpo e a alma clamam por desistir. Após aquele encontro doloroso com Clara, minha filha, que um dia me rejeitou e hoje busca redenção, decidi que a verdadeira mudança começava dentro de mim. Eu sabia que perdoar não era esquecer, mas libertar o coração de um fardo insuportável. E assim, comecei a trilhar um novo caminho, o caminho da superação. Os dias que se seguiram ao nosso reencontro foram repletos de conversas longas e silenciosas, de lágrimas compartilhadas e de desafios que só o tempo e o amor podem curar. Cada manhã, ao abrir as portas do meu restaurante, eu via não apenas clientes sedentos por uma refeição, mas pessoas que, como eu, buscavam um refúgio, uma prova de que a vida pode ser recomeçada. Durante esse período percebi que a força da minha história estava não só em mim, mas em cada pessoa que se identificava com a luta diária por dignidade. O feijão tropeiro que eu preparava com tanto carinho se transformou em um símbolo. Um prato que dizia: eu lutei, eu sofri, mas hoje eu tenho um lar. Clientes vinham de longe, não apenas para se alimentar, mas para sentir a energia de alguém que não se deixou vencer pelas adversidades. Enquanto isso, Clara buscava formas de se redimir. Trabalhou ao meu lado, inicialmente de forma tímida, depois com mais confiança, entendendo que para reconstruir sua própria vida, ela primeiro precisava reparar os erros do passado. Aprendi a não ser severa, mas a estabelecer limites. Ensinei-lhe que o perdão é uma via de mão dupla. Se você espera ser perdoado, também deve perdoar. E, aos poucos, fomos reconstruindo nosso relacionamento, tijolo por tijolo, com muito esforço e, acima de tudo, com amor. As dificuldades não desapareceram de um dia para o outro. Houve noites em que as lembranças dos velhos tempos vinham bater à porta e me ameaçavam me arrastar de volta para o abismo. Lembro-me de uma madrugada em que, após uma discussão acalorada com Clara sobre o futuro, senti o peso de todos os meus fracassos. Fiquei sozinha no salão, sentindo as paredes se fecharem ao meu redor, como se quisessem me prender naquele instante de desespero. Mas, nesse exato momento, lembrei de cada batalha que já venci. Lembrei do quão longe eu havia chegado, da menina humilde que sonhava com um lar seguro, da mulher que recusou ser definida pelo abandono e pela traição. Aos poucos comecei a escrever. Escrevi sobre a dor, sobre a solidão, sobre a revolta que me impulsionou a lutar. Escrevi sobre a esperança que se acendeu em meio às trevas. Cada palavra, cada página era um desabafo e, ao mesmo tempo, uma reafirmação de que eu era mais forte do que qualquer revés. Descobri que a escrita se tornou uma terapia, uma forma de transformar a dor em arte, a tristeza em inspiração. Organizei pequenos encontros no restaurante, onde os clientes e amigos podiam compartilhar suas próprias histórias de luta e superação. Criamos um ambiente onde a dor não era motivo de vergonha, mas um trampolim para a transformação. Pessoas que já haviam passado por momentos difíceis encontravam ali um espaço para se curar e se reerguer. Hoje, ao olhar para trás, vejo que cada cicatriz no meu corpo conta uma história de vitória. As marcas dos anos de trabalho árduo, os traços de lágrimas e os riscos da vida difícil que levei se transformaram em medalhas invisíveis de coragem. Eu me recuso a permitir que o passado me defina. O restaurante que construí não é apenas um negócio. É um santuário. É o lugar onde pessoas como eu encontram conforto, onde o simples ato de comer se torna uma celebração da vida. Cada prato que sirvo carrega um pedaço da minha história. A história de uma mulher que, mesmo diante da adversidade, decidiu que seu destino não seria ditado pelo abandono ou pela dor. E eu aprendi que, para realmente superar, precisamos olhar para dentro
e encontrar aquela centelha que nos lembra quem realmente somos. Não importa quantas vezes o mundo tente nos derrubar, a alma que luta sempre encontrará forças para recomeçar. Hoje, eu digo para todas as mulheres que já foram desprezadas, que já foram abandonadas, que já se sentiram sozinhas e sem valor: você é capaz de transformar sua dor em poder, de converter lágrimas em sorrisos, de fazer do seu sofrimento o alicerce para uma nova vida. Meu legado, o legado que construí com tanto suor, não é apenas o restaurante Comida da Jurema. É a mensagem que deixo para as próximas gerações. Não permita que ninguém defina o seu valor. Lute mesmo quando tudo parecer perdido. Acredite que, após cada tempestade, o sol pode brilhar com mais força. E, se um dia você se sentir só, olhe para dentro de si mesma e lembre-se de que cada desafio é uma oportunidade para recomeçar. Lembre-se de que cada cicatriz é a prova viva de que você venceu. Hoje minha vida é fruto de cada escolha que fiz. Das vezes em que optei por não desistir, por transformar o pranto em coragem, por dar a volta por cima, mesmo quando parecia impossível. Minha história é a prova de que o amor próprio e a determinação podem nos levar a lugares que jamais imaginamos. Eu, Dona Jurema, sou a prova viva de que a superação não é um destino, mas uma jornada. E nesta jornada cada passo conta, cada erro ensina, e cada vitória, por menor que pareça, é motivo de celebração. Enquanto eu sirvo uma nova rodada de feijão tropeiro para um cliente sorridente, ou quando escuto o riso contagiante de Clara ao lado, eu sei que todo o sofrimento valeu a pena. Porque, no fim, a vida se resume a esses momentos de pura gratidão e a certeza de que somos mais fortes do que as adversidades. Hoje deixo meu recado para o mundo. Nunca desista de lutar. Nunca se deixe definir pelas dores do passado. Construa, dia após dia, a vida que você merece. Uma vida repleta de amor, de respeito, de conquistas e, acima de tudo, de esperança. E assim, ao encerrar mais um dia de trabalho, enquanto a noite cai suavemente sobre a cidade, sinto que minha jornada, embora repleta de cicatrizes, é também repleta de luz. Luz essa que agora irradia não só de mim, mas de todos aqueles que se encontraram, se reergueram e se transformaram. Esse é o meu legado. Essa é a minha verdade. E se por acaso alguém um dia duvidar, que saibam: eu lutei, eu sofri e eu venci. E você também pode vencer. Se você gostou do meu relato, se inscreva no canal e curta o vídeo. Agradeço muito, até mais!